Olá pessoal, aqui é o professor Eliezer Cavalheiro da Frente 1 para a aula 2 de Biologia, aula de Bioquímica, tá pessoal? Então hoje na aula de hoje a gente vai conversar aqui um pouco sobre as substâncias inorgânicas, né pessoal? Então olha só, gente, como eu mencionei na aula passada para vocês, a bioquímica basicamente ela é dividida em substâncias orgânicas e substâncias inorgânicas. E a gente está vendo primeiro as substâncias inorgânicas. Então, na aula de hoje, a gente vai estudar sobre a água e os sais minerais. Tudo bem, pessoal? Olha só, gente. A água, como vocês bem sabem, ela é uma substância inorgânica e ela é a substância mais abundante no planeta Terra, tá, pessoal? Você pode encontrar água praticamente em todo canto do planeta. A molécula de água é a molécula mais conhecida mundialmente, que é a molécula H2O. Tá? Mais famosa inclusive do que a fórmula da física é mc² de Albert Einstein. E olha só pessoal, algo importante aqui sobre a aula, algo importante sobre a água é que ela é uma molécula do tipo polar, tá pessoal? E olha só, o que significa dizer que a água é uma molécula polar? Significa dizer que ela apresenta cargas diferentes nos polos, tá? Então ela vai ter um polo positivo e um polo negativo, conforme vocês podem observar aí na ilustração, tá? Da molécula de água, tá? Então, são dois átomos de hidrogênio que correspondem à parte positiva, tá? E o átomo de oxigênio ali corresponde à parte negativa. Então, apresentam polos, né? Um polo positivo representado pelo hidrogênio, um polo negativo representado pelo oxigênio. Então, é por isso que a água é chamada polar, tá? E importante ressaltar que entre os dois átomos de hidrogênio forma-se um ângulo de 104,5 graus, tá? Esse ângulo, inclusive, ele é responsável por todas as peculiaridades que a água apresenta, conforme a gente vai ver mais para frente, tá? O tipo de ligação que ocorre entre os átomos de hidrogênio e o átomo de oxigênio é a ligação covalente, tá? E aqui na ilustração, né, expandindo aqui Aqui nós temos a ligação de várias moléculas de H2O através das pontes de hidrogênio, tá? Então, basicamente, isso é uma informação extremamente útil e importante para vocês. As moléculas de H2O, elas se unem a outras moléculas de H2O através das pontes de hidrogênio ou ligações de hidrogênio, tá, pessoal? Então, é um tipo de ligação muito forte, tá? Que ocorre entre moléculas químicas. E nesse caso em específico da água dá todas aquelas características que a água possui: solvente universal, né, pode ser encontrada nos 3 estados físicos da matéria: sólido, líquido e gasoso, entre outras características que a gente vai ver mais para frente, tá? Então olha só, a água ela é muito importante para a vida na Terra. Sem água praticamente não existe vida no planeta. Tanto é que quando os cientistas eles procuram saber, investigar se existem vidas em outros planetas, a primeira coisa que eles querem saber é se existe água, tá? Então, porque se existe água é bem provável que exista vida. E a primeira característica da água é que ela é conhecida como solvente universal, tá, pessoal? Então, por que solvente? Porque ela consegue dissolver, ou seja, separar a grande maioria de substâncias que existem na natureza. Então, essa separação, né, se dá principalmente... quando nós falamos em separação, ou seja, em dissolver, vocês têm que lembrar daquelas duas palavrinhas lá, né? Hidrofílica e hidrofóbica, tá, pessoal? Então, existem moléculas que têm afinidade com a água, elas são chamadas moléculas ou substâncias hidrofílicas, tá? E existem substâncias que têm aversão à água, né? Não se misturam, que são as substâncias hidrofóbicas. Tudo bem? Então a água ela consegue dissolver, ela consegue separar apenas substâncias hidrofílicas, como por exemplo sais, os açúcares, as proteínas, entre outros, tá? E olha só, quando você tem um soluto e você mistura ele com um solvente, né, que pode ser nesse caso a água, o soluto sempre vai ser a parte sólida e o solvente vai ser a parte líquida. Então, quando você mistura soluto e solvente, você cria uma solução, tá, gente? Então, a água está presente aí na grande maioria das reações químicas, que é a segunda característica dela, né? Então, existem diversas
reações, né, ou transformações químicas, onde a água ali ela vai estar atuando como no grupo dos reagentes ou no grupo dos produtos, né? Vocês bem devem saber lá da química que toda reação química ela possui um grupo chamado reagente e um grupo chamado produto, né? Então a água ela pode atuar tanto como reagente como ou como produto. E aí vocês podem me perguntar, professor, o senhor pode dar algum exemplo onde a água ela atua, de alguma reação química que a água ela atua como reagente? E aí existe o exemplo da hidrólise, tá, pessoal? Hidrólise é um tipo de reação química onde a água ela atua como reagente, né? Ela se liga a uma outra substância, a uma outra molécula, vai quebrar, né, essa molécula e aí vai formar produtos, tá? E um exemplo de reação química onde a água ela ocorre no grupo dos produtos é na síntese por desidratação, tá? São exemplos aí para vocês. Olha só, pessoal, a terceira característica da água que eu tenho para comentar aqui com vocês é que a água ela atua como moderador de temperatura, tá, gente? Ou seja, o que significa isso? Significa dizer que a temperatura ela pode ser controlada ali pela água, tá? Por quê? Principalmente por causa da característica de possuir um alto calor específico, tá? Basicamente, para quem não sabe, né, o calor específico é a quantidade de calor necessária para elevar em 1 grau Celsius 1 grama de alguma determinada substância, tá? Então, para você elevar em 1 grau Celsius a água, 1 grama de água, você precisa de uma grande quantidade de calor, tá? Então, por isso que a água ela possui ali, ela atua como moderador de temperatura, tá? Então, diante dessa característica, né, ela vai possuir pouca variação de temperatura, indo de 0 graus Celsius até no máximo 100 graus Celsius, tá? E para congelar, a água ela congela na temperatura 0 graus Celsius, tá? Lembrando que 100 graus Celsius é a temperatura onde a água ela passa do estado líquido para o estado de vapor, né? Chamado ebulição, tá, pessoal? Então, vale ressaltar que quando a água ela congela, né? Quando ela atinge o 0 graus Celsius, ali ela sofre uma expansão, tá? Ela sofre uma expansão e é por isso que o gelo boia, né? Você pode encontrar gelo boiando na água líquida, porque as moléculas de gelo, quando elas se expandem, né, a 0 graus Celsius e assim a sua densidade ela diminui. E por fim aqui vamos falar sobre a última característica da água, que é a característica de adesão e coesão, tá? Basicamente a coesão é a atração das moléculas de água entre si, gerando ali um fenômeno, né, onde os insetos, por exemplo, eles podem caminhar sobre a água, né, que está relacionado ali a questão ali da firmeza, né, que a água vai apresentar devido às ligações de hidrogênio, tá, gente? Ela vai apresentar uma firmeza entre si. E aí, por exemplo, é comum a gente verificar insetos caminhando sobre as águas aí, tá? É a questão da tensão superficial da água, né? E a outra característica dela é a característica de adesão. Então, basicamente, a adesão é a atração entre moléculas de água e moléculas de outras substâncias que também sejam polares, tá? Então, devido a essas duas características aí da coesão e da adesão, forma-se um fenômeno chamado capilaridade, tá, pessoal? Então, a capilaridade, por exemplo, é o fenômeno biológico que faz com que as plantas elas suguem água do solo e essa água, através de adesão e coesão, ela consegue chegar até os órgãos superiores dos vegetais, servindo como de muita importância ali para o processo de fotossíntese, tá? E agora, pessoal, a gente vai falar aqui sobre os sais minerais, tá? Olha só, gente, algo muito importante aqui falar sobre os sais minerais está relacionado principalmente aqui, olha, a dizer que, como eu falei anteriormente, os sais minerais também são elementos inorgânicos necessários para o funcionamento adequado do organismo, tá? Atuando, por exemplo, na constituição dos ossos, contração muscular e propagação do impulso nervoso, tá? Em virtude da incapacidade do nosso corpo de produzir essas substâncias, é fundamental que elas sejam adicionadas à nossa dieta. Então, olha só, gente, o nosso corpo ele não produz sais minerais, né? Então, para isso, a gente tem que tirar esses sais minerais das nossas dietas. E agora eu vou basicamente comentar a respeito dos principais sais minerais e seu papel na saúde humana e dizer, né, em que tipo de alimentos aqui é que nós podemos estar encontrando essas substâncias. Então vamos lá, pessoal. Cálcio, né? O primeiro sal mineral que nós vamos abordar é o cálcio, tá? Então olha só, o cálcio ele é um dos sais minerais mais conhecidos e representa aproximadamente metade da quantidade total de minerais do organismo.
Seu papel é amplo, estando relacionado com a permeabilidade da membrana, a contração muscular, liberação de hormônios, coagulação do sangue, além, é claro, de formar os ossos e os dentes, tá, pessoal? Olha só, o cálcio ele pode ser encontrado em diversos alimentos, destacando-se leites e derivados, cereais e legumes. Fósforo. Esse sal mineral é encontrado principalmente no esqueleto humano, pois parte da composição dos ossos, pois faz parte da composição dos ossos. Além desse papel mais conhecido, ele faz parte da estrutura da membrana, as moléculas ali de fosfolipídio que existem na membrana plasmática, né? E fornece energia para a célula na forma de ATP, adenosina trifosfato, tá? Que nós iremos ver melhor nas aulas ali de citologia, tá? É encontrado em leites e derivados, ovos, pães e cereais. Flúor. Seu papel mais conhecido é sem dúvida na prevenção de problemas dentários, mas ele também é importante para outras células e tecidos, encontrado em maior quantidade na água fluorada. Então olha só, pessoal, o flúor, existe, né, um produto que todos nós utilizamos nas nossas casas, que é o creme dental, e todo creme dental ele possui flúor, né? O flúor ele tem uma importância significativa aí na questão da prevenção de problemas dentários, né? Combate à cárie, por exemplo. Isso pode ser uma questão aí de vestibular, tá, pessoal? Agora vamos falar sobre o iodo. Esse sal mineral está relacionado diretamente com o metabolismo do organismo, uma vez que faz parte da composição dos hormônios tireoidianos, que é a tiroxina e a triiodotironina, tá, pessoal? Então, pessoas acima dos 14 anos devem consumir 150 milicentígrados de iodo diariamente. O iodo é encontrado adicionado ao sal de cozinha e em alguns frutos do mar, tá? Então, olha só, o iodo ele é um sal mineral muito importante que está relacionado à questão, por exemplo, ali do bócio, né, gente? Bócio endêmico, né? Então, um alimento que existe o iodo é o sal de cozinha, tá? Agora vamos falar sobre o potássio. Esse sal mineral atua principalmente no metabolismo. Esse sal mineral atua principalmente no metabolismo e na produção de proteínas e glicogênio. Além disso, está ligado à excitação neuromuscular, participa da bomba de sódio e potássio e controla os níveis de pH e a quantidade de água disponível no nosso organismo. Um adulto deve consumir diariamente cerca de 4.700 miligramas desse sal. Pode ser encontrado em frutas, leites, carnes e cereais. Sódio. Constitui o sal de cozinha e está relacionado, entre outras funções, com a manutenção do potencial de membrana, absorção de água, glicose e aminoácidos, além de ajudar no controle da pressão sanguínea. Recomenda-se que diariamente um adulto faça uso de 1,3 gramas de sódio diariamente. Além do sal de cozinha, pode-se encontrar sódio em alimentos como queijo e vegetais. Magnésio. Olha só, gente, o magnésio, ele, apesar de ser menos comum, esse sal mineral não é menos importante, pois está relacionado com mais de 300 reações enzimáticas diferentes. Relaciona-se com o metabolismo do cálcio e também com a produção de vitamina D. Tá? A vitamina D aí que é uma vitamina extremamente importante ali para a formação dos ossos, né? Recomenda-se que adultos entre 19 e 30 anos consumam diariamente 400 miligramas de magnésio. Após essa idade, a recomendação é de 420 miligramas para homens e 320 gramas para mulheres. Ele é encontrado principalmente em verduras com folhas verdes escuras. Ferro. Desempenha um papel importante no transporte de oxigênio para as células, uma vez que faz parte da hemoglobina, que é encontrada nos eritrócitos. Além disso, o sal é responsável por ativar enzimas e atua na respiração celular. É encontrado em alimentos como coração, fígado, gema de ovo, beterraba e feijão. Zinco. É um mineral importante para a realização de reações químicas por algumas enzimas. Ele está relacionado com a resposta imune, função neurológica, estrutura de proteínas, síntese de hormônios, transmissão de impulsos nervosos, entre outras funções. É importante destacar que um componente da insulina e, portanto, relaciona-se com o controle da glicose. O zinco pode ser encontrado em peixes, aves, carne bovina, leite e derivados. Então, olha só, pessoal, a aula de hoje vai ficando por aqui. Espero que vocês possam ter compreendido de uma forma melhor aí a respeito dos componentes inorgânicos da bioquímica, que é a água e os sais minerais. E até a próxima aula.